Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito leve, não menos realista e talvez não menos com umas tamancadas e umas chineladas, mas obviamente sempre com muito amor. Meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram, @Andréia Chociai, TikTok também, @Andréia Chociai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, lá tem vídeos super interessantes dos mais diversos temas, principalmente autoconhecimento, essa fase nossa do amadurecimento e depois dos 30, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, então aproveita e já me segue por lá. Hoje, dia 30 de outubro, sim, outubro nos encaçapou 30 dias e eu não sei de vocês, mas eu não percebi. Inclusive, temos já decoração de Natal aqui no prédio onde eu moro e confesso pra vocês que não é normal, tá? Na minha época, a decoração de Natal começava ali em dezembro, se não estou muito perdida nas datas, ou se era muito criança e não sabia. Achei um pouco prematuro, mas tudo bem, eu amo chocotone, então pra mim se começar antes é até melhor. E hoje estamos no nosso 17º episódio, galerinha, e vamos falar de polêmica. Assunto polêmico, porque vamos tocar num assunto que divide um pouquinho de opiniões. Mas aqui no meu império, a rainha sou eu. E por isso aqui eu aponto o que eu acho disso. E quando eu digo que eu acho, lembrem-se que não é porque eu sou uma ditadora, uma déspota aqui de forma nenhuma. Mas é porque eu quero trazer com outro ponto de vista, uma outra lente, um outro cenário que provavelmente pode ser diferente do seu. Porque eu, Andréia Chociai, fui criada de uma maneira num determinado lugar e que eu me lembro ali nas minhas vivências, vocês não estavam comigo, caceta. Então, obviamente, que as nossas vivências e talvez as nossas percepções sejam diferentes. Como não? Como tem gente que chega pra mim e fala, Andréia, super me identifico, tenho a mesma visão. Porque isso acontece. A gente acaba atraindo ali as pessoas que acabam tendo uma mesma visão de mundo. Mas eu quero trazer a minha opinião. E fico muito feliz de a cada dia ver essas pessoas que se identificam com o pod. Antes da gente entrar mesmo no tema, eu preciso deixar aqui isso muito bem resolvido, que eu acredito que cada vez mais aqui no nosso pod a gente tem atraído pessoas que querem entender outros lados. Sabe, gente que sim, concorda comigo, mas que também tem gente que fala assim, nossa, nunca tinha pensado, André, eu nunca pensei por esse lado. Porque se hoje você for pensar bem, basicamente é assim, você não pode discordar. Tipo, você discorda da pessoa, mas você tá atacando a visão do outro. Quando, meu Deus, é só uma forma de enxergar outro lado. E eu vejo isso muito, cada vez mais difícil na internet e redes sociais, que assim, você não pode discordar. Eu posto um vídeo lá e a pessoa discorda de uma coisa, mas ela vem me massacrar nos comentários, no direct, enfim. Então, assim, tenham isso em mente. Discordar não é ataque. Por mais que soe como um ataque, talvez as palavras que a pessoa use não sejam as mais sábias, não é um ataque. Porque cada um tem uma vivência, cada um vive as suas situações e experiências muito pessoais que vão construindo a visão de cada um de uma forma diferente. E ainda bem por isso, afinal de contas, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, certo? Então, chega de delongas. Dito isso, acho que não é para os apressadinhos de plantão, né? Enrola, você tá me enrolando. Não tô enrolando, não. Eu tô falando de algo muito sério, que mesmo que não seja assunto do pod, essa questão de discordar é sério. A gente precisa tratar sobre isso. Inclusive, quero fazer um episódio só sobre isso. Que tá tudo bem a gente não concordar com o outro. Mas vamos lá, sem delongas, o tema de hoje, e digo que é polêmico, porque falaremos de crítica. E aí eu te pergunto, tem jeito fácil de lidar com crítica? Vá se catar com crítica, que se lasque sua crítica, vai criticar na casa do chapéu, seu trouxa. Ou sou incriticável.
Ou então não, cadê o time do meu Deus, meu mundo ruiu, eu recebi uma crítica, agora nada mais faz sentido, eu estou me sentindo uma impostora, o que, que eu vou fazer agora? Minha vida é uma mentira, socorro. A gente tem esses dois lados, né? Cada vez que passo por uma crítica. Aí vamos combinar que se, meu amor, você não teve um desses sentimentos, dessas duas reações, ou até as duas reações, porque eu vou confessar pra vocês, eu já tive as duas. Tem momento que o nego vem me criticar lá, que eu falo assim, vá pra casa do chapéu com a tua crítica, vou criticar, vai pra lá, vai criticar pra lá. Como também já tive vezes, eu confesso pra vocês, recebi uma crítica esse final de semana que, olha, pensei assim 1000 vezes, a crise da impostora tava ligada, tava on e roteando, falei, nossa, vou largar tudo, deixa, não quero mais. Então, assim, tenho pros dois lados. Mas, se você não teve, né, nenhuma dessas reações, quando recebeu alguma crítica, eu preciso parar para parabenizar esse monge tibetano que vos habita. Porque, meu bem, o meu é o misto de vai a merda e socorro, eu quero sumir. Isto porque fato que nós, seres humanos, somos suscetíveis à opinião barra crítica. E por que isso? Por que a gente é tão suscetível à opinião ou à crítica alheia, vindo do outro? Já repararam isso? Já repararam como importa o que a fulaninha acha da tua roupa? Já reparou como importa o que fulano pensa do teu próprio relacionamento? O que fulano acha do seu trabalho? Já repararam como importa? Já repararam quantas coisas você não deixou de fazer por medo do que a pessoa ia pensar? Então importa. Se você deixa de fazer algo que lá no fundo você sabe que é bom pra você, mas você tem medo do que vão achar, então você tá se importando. Nem vem não. Tá se importando muito. Isso porque, meus amores, saber se relacionar pra viver bem em sociedade. Vamos falar em sociedade. Ninguém aqui vive numa caverna, ninguém aqui vive sozinho, a gente precisa viver bem pra viver em sociedade. E isso vai demandar da gente o quê? Flexibilidade. De às vezes fazer algo que a gente não gosta, de às vezes fazer o que gosta, de às vezes ser flexível e ouvir o outro. Porque sim, muitas vezes a gente tem que ceder, inclusive. Porque só assim a gente consegue conviver com outras pessoas. Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, de casamento. Gente, é um eterno cede daqui, cede dali, pausa pro meu cafezinho. O bom é que, se Deus quiser, quando a gente tiver o podcast gravado, eu nem vou precisar avisar, né? Vocês vão ver eu tomando meu cafezinho. Fé no pai que esse podcast sai. Enfim. Então, assim, a gente tem que ceder. Casamento, relacionamento, quer conviver com outras pessoas, você vai ter que ceder. Então, a gente precisa ser flexível. Fora isso, todos nós, por mais que você diga que não lá no fundinho, todos nós queremos nos sentir queridos, a gente quer ser gostado, a gente quer gerar uma simpatia em quem tá na nossa volta. Então, no nosso inconsciente, nós estamos sempre tomando cuidado com a nossa imagem social. A imagem social não é aquilo que eu sou 100% do tempo. É fruto de flexibilidades de comportamentos que eu tenho para conviver com o outro. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de sair. Para mim, o sair é eu e o Maicon sair para comer. Pronto. Essa é a nossa saída. Obviamente que em alguns casos, por exemplo, quando eu vou na igreja, eu quero ir na igreja, eu gosto de ir na igreja, não gosto de sair de casa, mas eu vou ter que ter uma imagem social, então eu vou estar simpática, eu vou cumprimentar as pessoas. Isso não é uma máscara, não, é a sua imagem social. Às vezes você vai ter que ir num lugar ali que você não gosta tanto, então você vai ter que fazer uma sala, porque a gente quer ter esse cuidado e viver em sociedade. E por isso, o que os outros pensam a nosso respeito, a gente começa a ter um cuidado. Por quê? De certa forma, a gente quer que seja positivo, a gente quer que seja bom, e isso é natural da gente. Ponto. Isso é conviver em sociedade desde os Neandertal.
Ponto, não tem o que falar. Não é assim, ai não, não é um vestir de máscara, não é nada disso. Nós precisamos, para conviver em sociedade, que a imagem que a gente passa seja de alguém positivo e ponto. Até porque a gente evita a pessoa negativa, a pessoa brava, a pessoa que vive com raiva. Não consegue conviver ali junto. Só que aí existe uma linha muito tênue, que é onde realmente começa o problema, que é quando essa preocupação com o que os outros vão pensar, com essa nossa imagem social, ela começa a se tornar uma necessidade de aprovação. E aí você fica refém de estar o tempo todo tentando agradar. E essa tentativa, ela passa a ser constante, diante de qualquer mínimo sinal de desaprovação. Você vai querer mudar, vai querer mostrar que tá bem, você vai querer estar agradando. E aí você começa a deixar de lado acreditar em algumas convicções que você tem, em alguns valores e, inclusive, alguns sonhos que você tem para agradar o outro. É o que a gente costuma chamar de necessidade de aprovação. Tá sempre querendo agradar em detrimento de coisas que você acredita, que você quer, que você sonha. E às vezes a gente está tão acostumado ali com nossos hábitos, com o nosso jeito de agir, que a gente não para pensar em como a gente está se comportando e qual é a consequência disso. E aí, basicamente, todos nós estamos vivendo naquele piloto automático, sem se dar conta, por exemplo, quando a necessidade de ser gostadinho, de ser querido, de terem uma imagem positiva sobre você, de ser aceito, de ser aprovado, começa a passar do limite. A gente não percebe. Para alguns vai ficando tão importante, vai tendo tanto essa necessidade que passa do limite. E o passar do limite é justamente passar do seu limite. É quando passa daquele limite do vou passar por cima do que eu quero, do que eu gosto e acredito para ser validado pelo outro. Quer ver uns exemplos mais clássicos? Para vocês entenderem de que o saber se relacionar e conviver em sociedade passa a se tornar uma necessidade de aprovação? Por exemplo, quando você sente medo de contar, por exemplo, uma decisão que você tomou para alguém. Horas, se a vida é tua, se cabe a você a responsabilidade das tuas ações e as consequências, por que tu tá com medo de dizer pro outro a decisão que você tomou? Ou aquela pessoa que começa a evitar dar opinião. Então a pessoa ela vai ficando quieta, ela vai ficando murcha, ela vai se silenciando. Por quê? Porque ela tá com medo de emitir a opinião dela, mesmo quando solicitada, com medo de desagradar. Ou então se torna aquela pessoa que vamos atender a necessidade dos outros, vou atender a necessidade do meu marido, a necessidade do filho, a necessidade da minha mãe, do meu pai, e vai se deixando pra depois. Por quê? Quer ser gostadinha, quer ser amada. A pessoa que não consegue dizer não, inclusive para coisas que vão contra o que ela acredita, o que é valoroso para ela. Vai ter que mentir porque o chefe mandou. Vai ter que enganar porque a diretora pediu. Por quê? Aí você não consegue dizer não, porque você quer ser gostado. Fica preocupado com o que os outros vão dizer da tua aparência, da forma como você vai se vestir. Pode ir até dificuldade de pôr limite, dificuldade de ser direto, ficar ali contornando, né? E você não consegue mais comunicar até de uma forma clara, de uma forma verdadeira, porque você dá tanta volta, tanta volta, tentando assim, bom, eu vou começar a falar, e aí eu vou olhando pra feição da pessoa, e aí eu vou vendo se ela tá gostando, se ela não tá gostando, conforme ela estiver gostando, eu mudo o discurso. Pô, gente, aí não, né? E principalmente pra mim, o auge da necessidade de aprovação é quando você passa a ter um medo excessivo de crítica. E aí você passa a ser aquela pessoa que, se receber uma crítica, tá morta. Que, meu Deus, se eu receber uma crítica, eu não sei como é que eu vou lidar. Aí, de um lado, a gente tem isso. Então, tem a pessoa que ela tem essa necessidade de aprovação, que ela tem essa necessidade
de ser, sabe, gostada e passa por cima de tudo isso e se anula, basicamente. Mas a gente também tem um extremo oposto, que são aquelas pessoas que elas vão ficar tão irracional, que elas vão ficar assim tão distante do outro, assim, da vontade de foda-se se eu tenho que agradar ou não, tão avessa ao bom convívio, que ela simplesmente não ouve nenhuma crítica, não acata nenhum feedback, não ouve nenhum conselho. Se for em algum pedacinho contra o que ela acredita, contra o que ela pensa, contra o que ela sente. E a gente tem pessoa, eu tenho certeza que vocês têm no convívio, se não for uma pessoa assim, se você mesmo não for uma pessoa assim, que foi pro extremo oposto. Que beleza, que não fica suscetível ao que os outros falam, mas também não é que não fica suscetível, nem ouve o que o outro fala. E eu não tô falando aqui, gente, de gente se metendo bedelho, não. Eu tô falando de gente que, por exemplo, tá lá numa reunião de feedback, que é muito necessário, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi num trabalho pela primeira vez ter feedback. E a pessoa se fecha porque em algum ponto ali a pessoa falou algo que ela não gosta e não ouve mais. Leva pro pessoal e já é motivo pra você quer ir embora, não quer mais trabalhar ali. E como eu, Andréia, sempre priorizo trazer aqui, o grande problema em tudo isso tá justamente quando a gente escolhe operar nos extremos. Você entendeu? Ou quando eu tenho uma necessidade de aprovação tão grande que me trava, ou quando eu sou tão avesso à crítica, ao conselho, que eu me fecho e sigo feito mula, batendo cabeça, fazendo o trem errado, me lascando, porque eu não quero dar o braço a torcer e ouvir outra pessoa. Preciso fazer um disclaimer. Bem hoje na gravação do podcast, o senhor meu vizinho resolveu furar a parede. Então se tiver um ruído de fundo, tentem ignorar, porque eu não estou ignorando, já estou puta, já tô quase lá falando merda. Mas vamos lá. Bora de vivências, bora de histórias, porque eu gosto de trazer alguns exemplos até das minhas relações, das minhas interações sociais, para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, hoje eu quero trazer muito assim, como foi a relação da Andréia com crítica, com feedback, para que vocês entendam também que, assim, quando eu venho aqui trazer para vocês, não é um monge, não é o próprio Buda encarnado aqui, não. Eu tô falando de uma pessoa que sente, que tem... Inclusive, assim, muitos dos temas que eu trago aqui são problemas que eu, Andréia, já tive que tratar em terapia e tudo mais. E esse foi um problema muito grande que eu tive que tratar, porque eu acredito muito que a forma como eu fui criada, o ambiente em que eu cresci, de certa forma, me formaram meio que eu me regulei sempre. Então, assim, na infância e na adolescência, é meio direto, né? Você faz o errado, toma bronca, leva um safanão, apanha daqui. Então, o feedback é instantâneo. Já perceberam? Infância e adolescência, feedback é instantâneo. Fez merda, toma um tapão, toma um esbrega, entendeu? É direto. Só que quando você vai crescendo e você vai criando essa noção de sociedade e tudo mais, você daí começa a, como que eu posso dizer, tomar mais cuidado. Então você começa a se regular também pelos outros. E não é todo mundo que te dá mais feedback, porque fica todo mundo com medo do que vai pensar, do que vai achar, de também parecer uma pessoa entrona, então as pessoas dão muito menos feedback. Então, basicamente é assim. Enquanto criança e adolescente, você tá na cola dos pais, o feedback é automático, toma um safanão nas orelhas, e quando você vai ficando mais velho, os feedbacks vão diminuindo. Então, por exemplo, quando eu fui pra faculdade, e acho que também foi com todos, ou você foi pro mercado de trabalho, por exemplo, eu que me gerenciava. Não tinha ninguém cuidando do meu boletim. E basicamente meu feedback era o quê? Prova. Mas nenhum professor nunca olhou, chegou pra mim e falou assim: olha, André, você é uma aluna que na sala de aula é assim, assim, assado, seu comportamento. Não, o feedback era do meu conhecimento, que eram as provas. E quando eu fui pro mercado de trabalho, eu sempre fui com uma mentalidade muito de dar o meu melhor. Porque já disse em outros podcasts aqui, a minha opção era ser a melhor.
porque eu queria deixar de ser uma lascada, eu queria deixar de ser uma fudida, eu queria ganhar dinheiro. Então não tinha outra opção. A minha opção era ser a melhor no que eu tava fazendo. Então, não porque por arrogância nem por nada, mas porque eu queria ganhar bem, eu queria subir nas posições, eu queria brilhar, eu queria me destacar, enfim, eu queria ser a melhor. Então, eu me dedicava muito, eu ficava horas, eu trabalhava demais, eu sempre assim, se o chefe pedia A, eu fazia A mais um, se ele pedia B, eu fazia B mais dois. Então, nunca, basicamente, os meus chefes tiveram que me pedir muitas coisas. Eu antecipava, eu era proativa. E fui indo, fui me formando, assim, meio que sozinha mesmo. Porque nos meus primeiros empregos eu nunca teve, por exemplo, uma cultura de feedback. Então, meu primeiro trabalho foi numa grande construtora. E meu chefe, basicamente, ele me amava e a gente era, tipo, muito parecido. Então a gente era muito prático, a gente era muito analítico, não tinha muito milindre, não tinha muito mimimi, o que tinha que falar já meio que falava na cara. E a galera que trabalhava ali em volta de mim, que tava todo mundo no cargo abaixo, então, putz, como que essas pessoas tipo, vão dar um contra-feedback se você não tem essa cultura na empresa, enfim. Então nunca soube se, por exemplo, eu fui uma boa líder. Pro meu chefe eu era, porque eu resolvia o BO dele. Mas talvez pros meus liderados não, então nunca soube. Logo em seguida, eu fui para trabalhar na prefeitura como secretária de obras, onde eu fiquei 9 anos, se eu não me engano. Agora não me lembro de cabeça, mas acho que foi uns... Não, quantos anos que são? 4 anos, não, 7 anos, perdão. Fiquei 7 anos. A engenheira tá ruim de matemática, hein? Traz a calculadora. E na prefeitura não tinha... Ali eu comecei a ter alguns feedbacks, principalmente. Só que assim, o que era o problema? Era uma época que eu tava odiando a engenharia. Então, eu ia trabalhar com desgosto, assim. Eu fazia muito bem, fazia focada. Mas a minha pessoa era uma pessoa péssima. E ali eu já comecei a ter alguns feedbacks. Às vezes o prefeito falava, André, você é muito dura, muito brava e tudo mais. E aí depois que eu saí dali, fui crescendo, tendo outros trabalhos, que essa cultura do feedback foi aparecendo. E eu confesso que eu não me dei bem. Não me dei bem. Eu levava, como eu fui crescendo, assim, fui trabalhando, 10 anos trabalhando, sem essa cultura da pessoa devolver o feedback e tudo mais, eu comecei a levar muito pro pessoal. E eu sempre fui a pessoa do, assim, me chama de Kenga, mas não me chama de incompetente. Questiona minha aparência, questiona meus relacionamentos, mas não fala do meu trabalho. Porque é algo que eu sempre fiz com muita dedicação, eu sempre fiz, assim, com muito afinco. Mesmo se eu não gostasse do negócio, gente, eu fazia, tipo, para ser a melhor. Então, eu comecei a levar pro pessoal. Então, o que fazia? A pessoa chegava pra mim e falava assim, André, olha, esse texto aqui não tá muito bom. Na hora, em vez de eu olhar pro texto, eu olhava pra mim. Ai, tá falando que eu não sou boa. Tá falando que eu sou burra. Tá falando que eu sou incompetente. Entende a diferença? Olha o tamanho da diferença. A pessoa cria... Ô, Andréia, olha, você precisa... Por exemplo, nunca tive o costume de, assim, começar a conversa assim, oi, bom dia, tudo bem? Com o pessoal que eu tô trabalhando, eu já começava, galera, não sei o que, não. Ai, André, olha, você tem que dar bom dia, você tem que falar... Porque tem pra algumas pessoas que... Em vez de eu olhar pra aquilo e falar, bom, preciso mudar esse costume porque eu não tenho, eu já levava, tá me chamando de grossa? Tá me chamando de ríspida? Então eu levava muito, muito pro pessoal. E isso começou a me fazer muito mal, além de me atrapalhar no próprio trabalho. E aí eu fiz uma mentoria. Me lembro que foi no início desse ano eu fiz uma mentoria pra me ajudar melhor com isso. Falei, cara, eu acho que eu tô perdida. Eu acho que, mesmo depois de velho, eu acho que eu fiz tudo errado na minha carreira. Eu acho que fui uma péssima profissional. E eu comecei a fazer uma mentoria. E eu me lembro que era uma mentoria de carreira. E ela começou a dar sinais e começou a melhorar. E é justamente essa pós-mentoria que eu queria trazer pra vocês. O que me ajudou a lidar melhor com as críticas. Porque, assim, desculpa, gente, mas ninguém aqui é incriticável. Ninguém aqui é perfeição em pessoa. Por mais que você seja muito boa, em algum ponto não está sendo bom pra alguém. E aqui eu vou trazer os pontos que são relevantes, principalmente também aquela fala do aceitar a crítica
de quem nunca construiu nada, a crítica construtiva de quem não construiu nada. Mas pessoas que não construíram nada pode te amar tanto a ponto de, sim, trazer uma opinião, trazer um conselho. Mas aqui eu trouxe 5 pontos que eu acho que pra mim, assim, vão te ajudar inclusive nisso, saber de quem ouvir. Então, o primeiro ponto pra gente como lidar melhor com essas críticas, eu acho que primeiro de tudo é saber quem está fazendo essa crítica. Porque assim, aqui eu limito muito bem. A não ser que a pessoa conviva comigo, assim, diariamente. Então, a pessoa do meu trabalho convive comigo e ela vai me fazer uma crítica sobre o trabalho. Então, quem está fazendo essa crítica? Ou não, na internet. Eu venho aqui e falo e sempre... Gente, vocês não têm noção. Assim, aparece 1001 críticas aqui. No podcast, nos vídeos, no TikTok, em todo lugar. Tudo que eu faço sempre tem uma crítica. Sempre. Sempre tem alguém que faz melhor, um vídeo que faz melhor, uma transição que faz melhor. Sempre tem. Mas quem que tá fazendo essa crítica? Então, essa pessoa que tá... Por exemplo, a pessoa critica... Ai, meu Deus... sei lá, minha voz no podcast. Mas você grava vídeos, você grava áudio, você faz podcast, né? Tipo, faz. Então, quem tá fazendo? Então, isso não é o limitante. Desses 5 pontos, você vai juntar tudo num balaio e ver se faz sentido aquela crítica. Então, quem tá fazendo essa crítica? Porque crítica que eu realmente escuto, minha irmã, meu marido, as pessoas que trabalham ali diretamente, mas diretamente comigo. Então são pessoas que elas estão no meu convívio, elas me conhecem, elas têm embasamento para me fazer qualquer tipo de crítica. E o que elas falarem, eu vou parar para escutar. Então quem na sua vida pode fazer uma crítica? Eu sugiro que sejam as pessoas que mais conhecem vocês. Que são as pessoas que mais convivem com vocês. E que tenham como principal, até depois um outro ponto, assim, o que ela ganha com isso, o que ela quer com essa crítica. Que a gente entra no segundo ponto. De que forma essa crítica está sendo feita? Porque uma coisa muito diferente é assim, ó. A minha irmã, ela tem total poder de me criticar. A Ana Carolina é uma pessoa que ela pode me criticar a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. Só que tem uma forma que ela sabe me criticar. Ela, por me conhecer, ela sabe que ela não pode começar, por exemplo, jogando uma pedra em mim. Que, obviamente, por instinto de proteção, eu vou tentar me preservar. Eu vou tentar opa, não. Eu já levanto todas as barreiras possíveis. Então, ela tem um jeitinho, ela sabe vir conversando, vir de leve, citar um exemplo. Então, de que forma essa crítica está sendo feita? Porque pode ser, gente, de verdade, pode ser a melhor das intenções. Mas dependendo da forma como é entregue essa crítica, você vai, automaticamente você vai se fechar. Isso acontece muito em relações com mães. Da mãe não saber como fazer isso, e aí acha que porque é mãe, que acha que porque sempre mandei nessa pessoa, que eu vou chegar e criticar ela do jeito que quiser. E aí automaticamente tu levanta uma barreira que não consegue mais ouvir. Então, primeiro, quem tá fazendo a crítica? Essa pessoa que tá fazendo a crítica, ela tá fazendo da melhor forma? Ela tá te atacando ou ela tá realmente ali te dando um conselho, te dando um feedback? Isso é muito importante. Isso aqui é sempre muito importante vocês analisarem antes de responder essa crítica. Ou mesmo de acatar, ou mesmo de escutar. Terceiro ponto. Por mais que vocês achem. Vocês não são perfeitos. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, gente. Não é. Então assim, tu vai errar. Eu erro todo santo dia. Vocês erram todo santo dia. Nós não fazemos sempre as melhores escolhas. Nós não fazemos sempre o melhor trabalho. Nós não somos os melhores parceiros dos nossos parceiros, amigos dos nossos amigos. Não somos. A gente precisa ter essa autoconsciência. Porque um dos grandes problemas aqui da Bonita que vos fala é que quando eu entrei numa empresa que tinha essa cultura do feedback, eu falava, gente, mas eu entrego tanto, eu sou muito boa, não posso receber crítica. Oxi, por quê? Porque tu tá fazendo o mínimo, que é um bom trabalho? E aí não pode ouvir crítica. A Bonita não pode ouvir crítica porque... Não, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui cortando dobrado, não posso ser criticado. Pode sim, porque você pode estar cortando dobrado errado. Então a gente precisa, sim, quando essa pessoa vem falar com a gente, tirar aquela cera do ouvido da perfeição. Não é. Se ninguém te falou, eu falo agora.
Tá a mancada da Lui Lui no meio da sua cara. Vou até dar uma pausa aqui pro meu café pra vocês digerirem essa tamancada. Não, chuchus, não é perfeito. Então, assim, lá no fundinho, mesmo que foi dito, talvez por alguém que não valesse a pena ou de uma forma ruim, opa, levantou essa bola. Ah, não tem nada a ver o que ela tá falando, ela desconhece minha realidade, show. Beleza, são os filtros que você vai começar a aplicar. E aí que eu entro no quarto ponto que eu acho sensacional, que eu aprendi nesta mentoria. Faça perguntas. Um dos grandes problemas é que quando alguém vem criticar, aconselhar, dar um feedback pra gente, a gente não entende direito. A gente entende como quer, a gente faz a nossa própria análise, a nossa própria interpretação e vive depois morrendo e se roendo e remoendo o que a pessoa falou. E nessa mentoria eu me lembro que a mentora olhou pra mim e falou assim: toda vez que te fizerem um feedback, você vai perguntar. Fulano, mas isso que você está falando sobre eu não dar bom dia no grupo, foi algo pra você que nem trabalha ali com a gente no nosso meio, porque tinha muito isso, a pessoa dá o feedback, mas ela nem tá ali no dia a dia no meio, então ela viu uma vez ou outra e ela não gostou. Então, as pessoas convivem comigo, foi uma reclamação partindo delas? Ah, foi delas. Não, então beleza. Então eu já tiro ali um fantasma da minha cabeça. Certo? Isso faz elas me acharem que eu sou grossa? Ou basicamente não? É só algo para deixar a comunicação um pouco mais fluida e evitar rusgas. Não, elas não acham grossa, elas só acham que poderia ter o bom dia. Show. Vocês começam a perceber que a crítica, que o feedback, ele vai tomando outro corpo, ele vai ficando de outra maneira? Do que se simplesmente eu tivesse escutado: Andréia, olha, você precisa passar a dar pelo menos o bom dia, boa tarde ali no grupo antes de começar a passar as demandas. Entendem a diferença? Mas eu só sei disso porque eu fiz pergunta. Olha, fulano, este meu comportamento, ele é um comportamento que eu tenho que mudar de início, assim, de agora, de bate-pronto, ou posso ir implementando aos poucos, porque não é comum pra mim, então às vezes eu vou esquecer. Não, vai implementando aos poucos, vai fazendo devagar. Então, assim, são perguntas que elas vão tirando os fantasmas da tua cabeça. São as perguntas que vão tirando de você levar muito pro pessoal. Faça perguntas, todas as dúvidas. Não saia de uma crítica, de um feedback sem fazer entender. E, inclusive, minha mentora, ela falava muito isso. Quer quebrar uma pessoa que tá te criticando por coisa pessoal? Então, às vezes, vinha um chefe, aí ele vem te fazer uma crítica, dizendo que é um feedback do trabalho, mas tu vê que lá no fundo é uma coisa mais pessoal, que é com ele não gosta. Olha pra ele e fala assim: fulano, eu não estou entendendo. Você pode me dar um exemplo? Peça exemplos. Quando alguém te criticar: olha, eu não gosto do teu comportamento X. Quais comportamentos? Quando? Eu queria me dar exemplos. Eu preciso ver pela tua visão o que você entendeu disso. Lembrando, gente, que conselho, crítica, feedback, ele não deve ser só acatado. É uma conversa, é uma via de mão dupla. Então vocês têm que perguntar, vocês têm que sair dali mais resolvido do que não resolvido. Pergunta, me dá exemplo. Eu não entendi ainda, me desculpa a minha lerdeza, mas eu ainda não entendi como isso é ruim pra você, porque eu não consigo enxergar pra mim. E em último ponto, entendendo quem te fez a crítica. A forma como ela foi feita, que inclusive pode ser questionado. Fulano, olha, a forma como você falou não é legal. Mano, reformula essa frase aí, porque pra mim tá soando como um ataque. É um ataque pessoal? Porque às vezes a pessoa nem se dá conta. Ela fala de um jeito idiota que às vezes nem ela se dá conta. Então, quem fez? De que forma foi feito? Sim, pode ter sim fundo de verdade, mas você vai questionar muito pra sair dali resolvido. E por último, tu vai fazer uma autoanálise. Porque o grande problema é que algumas pessoas elas pegam a crítica, guarda pra si e não se analisa. Então ela só alimenta a dor de ter recebido a crítica. Então, ao invés de eu ir lá e resolver e passar a sair ali da minha reunião de feedback e começar a pensar: será mesmo que eu... Deixa eu dar uma olhadinha nos grupos. Nossa, é verdade. Eu começo os grupos não dando bom dia, isso pelo menos é educação e tudo mais. Então, percebem? Eu paro e faço uma autoanálise.
pra ver se realmente tudo aquilo que eu tô juntando na minha cabeça faz sentido. Tendo como base de que você não é perfeita. Não somos perfeitos. Isso, gente, te faz ter humildade. Te faz ter muita humildade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no podcast. E até vou responder isso, porque algumas pessoas já me pediram no direct assim, Andréia, por que você não deixa uma caixinha, né? Aquelas caixinhas de interações no podcast e tudo mais. Por que eu não deixo essas caixinhas? Até o 5º, 6º episódio tinha essas caixinhas. Qual que é o grande problema que eu comecei a perceber? Que tem gente, e a grande maioria delas, que vão te criticar pelo simples fato de você estar fazendo algo que talvez ela queria estar fazendo também. Tem outras pessoas que elas vão fazer a crítica tentando ajudar por algo que você nem tá pedindo ajuda. E aí, sei lá, ela quer ser solista e não faz isso de uma forma legal. E tem gente que é muito ruim. Tem gente que é ruim. E o podcast, como ele é um lugar onde você não tem uma interação com a pessoa, então é diferente de você ir na minha rede social, porque daí você vai entrar nos stories, você vai ver quem eu sou. Se você falar comigo, eu vou saber quem você é, a não ser que você seja um fake. Mas ali, quando a gente entra ali na caixa de interação, você não tem. Então, às vezes, caiu esse podcast no colo de alguém, não fez sentido pra ele, e aí não basta ele ignorar. Então ele vai escrever. Deixa eu lembrar alguns que tinham. Como a menina que falou da fé. Levou muito pro lado religioso. Ou, enrolou demais pra começar. Então, eu prefiro hoje não deixar essas caixinhas, eu prefiro deixar, tanto que eu falo pra vocês, quer conversar comigo? Vai nas minhas redes sociais. Vai falar do podcast? Pode falar lá nas redes sociais. Porque a gente tá tendo uma conversa mais honesta, eu tô vendo quem que você é e a gente pode ter uma interação. Porque essa vai lá no ponto 1, quem faz a crítica? Se eu não conheço a pessoa, eu não vou mais acatar. Só que eu também escolhi não escutar. Porque se eu não conheço e ela não tem não é coragem, mas o cuidado de ir num direct, de ir no particular te falar, te dar alguma sugestão, ela quer fazer isso de forma pública, de uma forma que vai lá no 2, a forma como ela é feita, uma forma rude, uma forma totalmente ingentil, desgentil, eu preferi não deixar. Porque nós, criadores de conteúdo, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa saúde mental, tá? É enorme o número de ameaças, xingamentos, críticas que a gente recebe diariamente gratuitamente. Se um dia eu pudesse mostrar um direct, fora os comentários que vocês veem, mas as coisas que a gente acaba escutando, não é legal. Não é, então assim, eu prezo muito pela minha sanidade. Mas, quando isso, explicando por que eu não tenho mais as caixinhas, mas se fizer sentido e for importante pra vocês, meu direct tá lá, todo mundo sabe que eu respondo, que eu leio, e, poxa, adoro, é super bacana. Mas teve quando eu tava quando eu comecei o podcast, eu me lembro no 2º episódio, eu me lembro que uma menina, ela veio e falou assim, muito legal o seu podcast, mas você fala muito né. Assim, muito legal, mas você fala muito né. E no primeiro momento eu fiquei muito puta. Mas eu fiquei muito puta. Porque eu falei, poxa, a pessoa vem, em vez dela fazer isso no particular, ela vem a público e tal. Não teve o cuidado de ir lá. Às vezes no Instagram, fala, olha, Andréia, cuidado com o vício de linguagem. Porque, gente, vício de linguagem é como o nome diz, é vício. Então, quando lá no começo eu falava muito né, eu não percebia, era óbvio que eu não percebia, porque era um vício de linguagem. E o vício você nem percebe que você está fazendo. E no primeiro momento eu fiquei muito puta. Falei, nossa, falei, não, olha só, a pessoa aqui. Quem faz a crítica? Não sei, não conheço. Só tinha um nome. Não é nem o nome inteiro, é um nome sem foto. De que forma que ela foi feita? Péssima. Que a pessoa poderia ou ter ido no particular. Se foi tão importante pra ela, poderia ter ido no particular, poderia ter chamado aqui. Porque uma coisa talvez a mensagem não foi tão importante pra ela, porque pra muitas pessoas a mensagem foi tão foda que nem reparou nisso.
Como muitas pessoas me falam, André, a mensagem é tão boa que eu nem reparei nisso. Então, a forma não foi legal. Quem fez, eu não conheço. Consegue entender que por aí eu já ia eliminar essa crítica? Mas não. Eu levei pro terceiro ponto. A autoconsciência da perfeição. Que eu não sou perfeita. E aí, eu fui lá e ouvi. E realmente tinha muito né. Tinha muito né. E aí eu fui fazer perguntas. Falei com a minha irmã. Falei com o Maicon. Falei com mais um amigo. Não, André, realmente, tem muito né. E agora vocês estão curiosos pra ir lá e ver que tem muito né. Vocês vão ficar contando meus né. Né. Vão ficar contando. E aí eu parei e fiz uma autoanálise. Tem razão. Não dá pra eu, como comunicadora no podcast, ter tantos vícios de linguagem. E a partir daí comecei a redobrar o meu cuidado. Com vícios, com palavras erradas. Porque eu sempre fui a pessoa do antes feito que perfeito. Então eu sempre falei, eu preciso fazer o episódio, botar pra fora, mas não. Para algumas pessoas não basta só a mensagem, ela tá aqui, ela tá disponível. Para algumas pessoas é importante também a forma como ela se apresenta. Então hoje, se o podcast ele tá melhor, ele tá com menos vício, foi por causa de críticas que eu soube lidar com elas. De quem? De que forma? Sou perfeita? Não. Perguntas. Tá acontecendo mesmo? E parei para fazer uma autoanálise. Então, com isso, hoje o podcast, eu, por exemplo, considero que ele tá um pouco melhor. E assim a gente vai melhorando. Com crítica, com feedback. Mas fazendo sempre essas análises. Quem faz, de que forma. Eu recomendo muito que a partir de hoje vocês comecem a fazer isso. Porque, no fundo, te ajuda. Não dá pra gente levar tudo tanto pro pessoal. A gente vai fazer cagada. A gente vai errar pra caceta. Só que a cagada, o erro, o vício de linguagem, ele não faz da Andréia uma pessoa ruim. Ela só mostra que a Andréia tá errando. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente errar. Nessa até só GG foi perfeito, só Jesus. E nem assim agradou todo mundo. Então, a crítica, o conselho, não se deixe balizar por eles, não deixe a sua vida travar por eles e nem se feche totalmente. Porque alguma coisa boa você pode tirar dali se vocês tomarem esses 5 passos. Espero demais que esse episódio tenha ajudado vocês. E espero vocês muito em breve, ainda essa semana, que teremos sim feriado, mas teremos podcast. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Espero vocês no próximo.